Então, aqui no comportamento do mau auditor, neste slide nós trazemos alguns exemplos de comportamentos indesejados, então, que estão citados abaixo. Então, são exemplos de um mau auditor que devem ser evitados ao máximo. Então, polêmico, por exemplo, deve ser evitado ao máximo. Um bom auditor não é polêmico, então uma característica muito ruim em um trabalho de auditoria, para uma postura de auditor. Então, ser polêmico deve ser evitado ao máximo, ser indisciplinado, também desorganizado, indisciplinado, deve ser sempre evitado. Desonesto, também trazendo os princípios lá de auditoria, não é um comportamento desejado para nenhuma situação. Teimoso, por que o auditor não deve ser teimoso, sendo aqui um comportamento de um mau auditor? Porque entre a equipe auditora e entre o próprio trabalho de auditoria com o auditado, não é um comportamento que transmita aquela credibilidade, aquela seriedade, uma vez que ele deve ouvir, que deve entender também o que o auditado está colocando, e não pode também estar discutindo ali com a equipe ou sendo teimoso, por exemplo. Não escuta o outro, também no exemplo, nas conversas com a equipe auditora ou com o próprio auditado. Então, o auditor ele precisa escutar, então não escutar o outro é um mau comportamento. Ser impaciente, também muito ruim, não ter paciência ali com o trabalho que está sendo feito, com a abordagem, com o auditado, com a equipe auditora. Então, deve ser evitado ao máximo. Desanimado, ou seja, não tem energia, não coloca o empenho naquele trabalho, então não é esta impressão de um mau auditor estando desanimado, por exemplo, para executar aquele trabalho que é tão importante para a empresa, para a manutenção de uma certificação ali, já que é uma auditoria interna, um requisito obrigatório. Pouco comunicativo, ou seja, aquele auditor mais quieto, que fica ali só participando, só escutando. Quando ele faz parte da equipe auditora, ele deve se comunicar, deve também fazer os questionamentos, também deve ter esta abordagem ali junto à equipe e junto aos auditados. Desinteressado também traz este rótulo, esta impressão para o auditado de que aquele auditor não está dando importância, está desinteressado ali com o trabalho. E julga as aparências, ou seja, um mau auditor julga as aparências. Isto também é um problema, também é um mau comportamento. Deve ser evitado ao máximo, julgar as aparências, ou seja, ele precisa evidenciar com dados e com fatos, com evidências objetivas e não julgar o que ainda não está, ou seja, as aparências, que ainda não foi ao todo avaliado, analisado. Então, aqui na postura de auditor, como auditor interno, então você tem a responsabilidade de analisar o local ou o processo a ser auditado. Então, a sua missão é verificar a conformidade. Muito importante. Qual é a missão do auditor? É verificar a conformidade e identificar os processos que estão funcionando efetivamente. Registrar os apontamentos para aqueles processos que possuem necessidade de ações corretivas e indicar alguma oportunidade de melhoria, se aplicável ao processo auditado, de forma a contribuir com o SGQ da empresa. Então, vejam que a missão principal aqui é verificar conformidade, identificar os processos que estão
conforme, né? Estão funcionando efetivamente. Um segundo aqui, item da missão é registrar os apontamentos, quando identificado, detectado um desvio. E também indicar alguma oportunidade de melhoria, isto não é obrigatório, isto é opcional, obviamente, né? Mas ao identificar durante uma auditoria uma oportunidade de melhoria, sim, é dever do auditor fazer o registro e o processo auditado é que vai fazer a avaliação, então, depois, quanto ao tratamento ou aproveitar aquela oportunidade. Para conseguir cumprir suas responsabilidades de auditor interno com eficiência, então você deve empregar habilidades técnicas e interpessoais. Bom, agora nós vamos verificar aqui neste slide, neste triângulo aqui, da postura de auditor, né? Esses 3 itens. A habilidade interpessoal de comunicação, né, da inter-relação, sim, é uma habilidade em que o auditor, junto com essa equipe, deve buscar. A capacidade técnica também, aqui em cima, em que o auditor deve buscar essa capacidade, tanto do método de auditoria, quanto, né, um aprendizado para melhorar a sua capacidade técnica de auditoria e realizar cada vez um trabalho melhor, né? Então, é comum os auditores participarem de 1, 2, 3, 4, 5 auditorias seguidas, né? Empresas que realizam 2 vezes por ano, 2 auditorias, então, internas, de participar de todas as auditorias, para justamente afinar, melhorar a sua capacidade técnica, inclusive exercitando a sua habilidade interpessoal, não é? E buscando cada vez mais conhecer os critérios, o conhecimento dos critérios, os critérios de auditoria. Os requisitos da ISO 9001 é um critério de auditoria, o manual da qualidade, o documento principal do sistema de gestão, também é um critério. Geralmente, quando a empresa possui normas, instruções, também são critérios de auditoria, ou seja, são os padrões que serão confrontados com aquela execução, com aquela atividade de auditoria que está sendo observada, verificada. Então, conhecer os critérios é muito importante. Ao executar uma auditoria, eu preciso me planejar com a minha equipe, preciso fazer um planejamento, buscando conhecer os critérios, trabalhando a minha habilidade interpessoal, com todos os envolvidos e buscando então esta capacidade, melhorando esta capacidade técnica. Então aqui você deve ter um grande conhecimento dos requisitos da norma ISO 9001 e daqueles que fazem parte do seu SGQ para se tornar um bom auditor, né? Então lembre-se também de demonstrar consideração e respeito pelos sentimentos e habilidades do auditado. Aqui as regras de ouro do bom auditor.